Gratidão. Você aí que está com problema financeiro, problema religioso, problema passional, eu digo para você, você tem que aprender a enfrentar os seus problemas. Você tem que enfrentar. Não adianta você procurar uma religião, não adianta você procurar uma pessoa vidente, aí que ele não vai mudar a sua vida. A sua vida quem vai mudar é você mesmo. Deus te deu um potencial enorme, está dentro do seu cérebro. Você tem um potencial enorme, você tem que aprender a usar esse potencial. Primeiro passo, você tem que aprender a se perdoar. Perdoa você, todo mundo erra. O segredo em vencer é você aprender a se perdoar. Você perdoa todo dia o que você erra, perdoa, dá uma nova chance para você. Começa de volta, tudo de volta. Usa o potencial que Deus te deu. Reconheça o seu erro, vê aonde você errou. Se for um casamento que você perdeu, já era, meu irmão. Às vezes a pessoa que foi embora, ele ou ela que foi embora, ela tem feridas e cicatrizes e sangra e dói de noite, e não vai dar mais certo com você. Mesmo que você reata com essa pessoa, mas ela está ferida, ela está machucada e ela não vai ser feliz do seu lado. É melhor você dar carta branca para essa pessoa e dar carta branca para você também e começar de volta. Só que e arrumar uma outra pessoa para você, um outro conjunto para viver com você. Só que você tem que ver aonde você errou. Aonde você errou, que teve aquela separação, e você tem que ter mudança. Se você não consegue, procura um profissional, tem profissional na área, um profissional maduro, que vai te ouvir você a partir dos seus olhos, a partir de você, não dos olhos dele, e vai te orientar você, mas você tem que querer mudar. Se você não querer mudar, o profissional não vai mudar você. A religião também não vai mudar você. Entendeu? Você tem que usar o potencial que você tem. Se você está com um problema financeiro, você tem que ver aonde que aconteceu o erro. Aprender. Mudar. O comércio aí é mutante. Aí a economia muda de um dia para o outro. É mutante, direto muda. O mercado chinês está moldando o mundo. Então você tem que ter profissionais para te informar. Você tem que ter os olhos de água para enxergar longe. Para você manter vivo na economia. Então isso que eu digo para você, o mercado chinês está moldando aí, não deu mais certo para você, você tem que mudar o padrão de vida, você tem que mudar, arrumar um outro ramo aí, começar de volta, e você tem que começar tudo de novo. Esse é o segredo para vencer. Não adianta você pôr um produto que não está tendo aceitação no mercado, você não vai vender, não adianta. Você tem que estar com um produto que é aceito no mercado. Você não pode pôr o que você quer para você vender e trabalhar com aquilo que você quer. Você tem que pôr aquilo que tem aceitação pelas pessoas. O que as pessoas consomem para você prosperar. Senão, você só vai quebrar. Então, o que eu digo para vocês aí, você está com problema de religião, vê a sua fé, examina a sua fé, vê se aquilo que você crê, estuda. Tem de estudar, meu irmão, tem de estudar, estuda. A religião, ela é assim, ela tem um balão de oxigênio dentro dela, que dá vida, e ela tem a câmara de gás, que mata as pessoas silenciosamente. Então você tem que ver onde você está. Se você estiver aí na religião e ela está servindo para você, e ela está sendo útil, fica aí, meu irmão. Você está no balão de oxigênio, fica aí. A religião, ela tem as utilidades dela, ela também serve. Mas se você está dentro de uma religião e colocaram você lá dentro da câmara de gás, você tem que sair. Se você não sair de lá, você vai morrer. Aos poucos você vai morrer lá sem você perceber. Então, eu digo para vocês, as religiões são úteis. Elas são úteis, que tem pessoas que se ele não tiver apegado a alguma religião, ele não bebe, ele usa a religião como uma gasolina. Como um vício, ou melhor. Tem pessoas, e a religião serve. As pessoas tendo dentro da religião, ele vai praticar o domínio moral, a maioria vai querer praticar, ele estando ali dentro, ele vai ter influência com os pessoal ali da religião, uma coisa ou outra ali, e nisso ali ele vai trabalhar, ele vai andar limpinho, ele vai aposentar mais cedo, ele vai pagar os impostos dele, ele não vai dar trabalho para o Estado, ele vai manter o casamento. Então isso é útil, as religiões por causa disso, que tem pessoas que se ele não tiver apegado a alguma coisa, ele não bebe. Mas a partir que você entra numa religião e se você cresce intelectualmente, espiritualmente, e você começa a conhecer como funciona, né, o fundo da religião, a hierarquia, vamos falar assim para você, e você vê que a hierarquia ali não é nada daquilo que você esperava, e você começar a defilhar ali dentro,
você começar a ter desânimo e desanimar e ver coisas que não é para ver, e a sua família focada bem mais focada, você tem que ver o que você vai fazer. Aí você está na câmara de gás. Mas se a religião estiver te servindo, fica ali, meu irmão. Fica ali que elas são úteis. Então, o que eu digo para vocês aí, cada um tem que saber enfrentar os seus problemas. Enfrentar. Você estuda, você fez uma faculdade, o ramo que você estudou não está tendo aceitação mais, faz outra faculdade, faz um curso, pula para outra, começa de volta, reduz os seus gastos. Só assim se vence na vida. A vida é assim, a vida não é só de ganhar. Sábio não é aquele que vence, próspero não é aquele que vence sem enfrentar dificuldade. Não, a pessoa que é sábio é aquele que passa pelos fracassos, ele passa pelas derrotas, mas ele não desanima. Não desanima, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai e ele chega no final. Essa é a grande sabedoria do sábio. Passar pelas adversidades e não deixar as adversidades derrubar ele. Esse é o vencedor de verdade, que vence. Porque quando você acabar de passar uma adversidade, um problema que você passar, a hora que você estiver passando ele, você tem que procurar adquirir conhecimento ali dentro. Por que aconteceu aquilo, que foi aquilo? Então você vai crescer. Isso é, se você quiser aprender com o erro. Igual eu falei para vocês no casamento. Perdeu o casamento? Por que eu separei? Por que eu perdi o casamento? O que eu fiz de errado que eu perdi? Mesma coisa financeiramente. O que eu fiz de errado? Por que eu investi e quebrei? O produto que eu estava vendendo não tinha aceitação? Por quê? Eu não tinha controle da saída dos produtos? Eu não conferia? Está entendendo? A margem era baixa de lucro? A despesa era cara? Então você tem que ver ali qual que era ali. Então, se você usar isso, a sua experiência vai crescer, você vai ficar sábio, você vai ter experiência para você e para passar para as outras pessoas. E naquele erro você não vai crescer mais, você não vai cair mais naquele erro, você vai ter experiência para você e para ajudar as pessoas. E um dia que você passar um distúrbio aí, seja financeiro, ou amoroso, ou religioso, igual aquele, você já vai ter a experiência para você superar. A experiência vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. A experiência vale de qualquer professor. Porque o professor que te ensinar, ou um mentor, ele vai passar para você a teoria dele, a teoria que ele viveu. Mas o que ele viveu não serve para você. Você é uma instituição. Então você tem que crescer a partir da sua experiência. Não através da experiência do profissional ou do mentor. Então você é uma instituição, então você tem um caráter, uma personalidade, você é um ser único no planeta. Então você tem que crescer a partir do que você é. Então por isso que eu digo para você, quando você passar pelo deserto da vida, aprenda com o erro, aprenda para você crescer, que vale mais do que a experiência, vale mais do que qualquer dinheiro do mundo, do que qualquer fortuna, do que qualquer professor, que você vai aprender na prática, na prática. Então você, quando você tiver para cair num outro deserto, passar por um problema, você já vai estar de antena ligada, você já vai estar com os olhos de águia, você vai enxergar longe e você vai superar e você não vai cair mais. Seja na parte de relacionamento, seja na parte de religião, ou seja na parte financeira. Eu digo para vocês, use o potencial que Deus deu para nós, Deus deu para você. O nosso cérebro é algo mais perfeito que Deus fez aqui no planeta Terra, o cérebro humano. Nós temos o poder de criar, nós temos o poder de se arrepender, de mudar. Nós temos o poder de mudar nós, só nós temos o poder de mudar nós, de fazer a transformação em nós, mudar para uma nova pessoa. Nós estamos aqui para aprender com o erro. Mais uma vez, vamos usar os nossos erros como experiência de vida. Vai servir para nós e para as pessoas que estão em volta de nós. Gratidão.